Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje estarei falando sobre o penúltimo capítulo, capítulo 5, que falarei sobre esconderijos humanos, método de defesa do ego. E antes de começarmos, gostaria que você se inscrevesse no meu canal e desse um like para quem já está ouvindo meus vídeos, que vocês estão achando da minha comunicação aqui com vocês, né, dos livros que tô aprendendo junto com vocês também, dando uma parte do meu conhecimento para vocês. E assim como esse livro, né, para vocês saberem mais sobre ele detalhadamente. Então, vou começar aqui agora. Formação de reação. Antes de prosseguirmos para um catálogo de vários papéis e jogos, torna-se necessário dizer alguma coisa sobre os métodos de defesa do ego que estão, de alguma forma, envolvidos nesses papéis e jogos. Em resumo, essas defesas do ego são compensações cultivadas para contrabalançar e camuflar alguma coisa que consideramos como um defeito ou uma desvantagem. O grande Alfred Adler interessou-se inicialmente pela compensação como um fenômeno psicológico quando percebeu como a natureza humana tende a compensar deficiências físicas, tipo um rim desempenha a função dos dois se um deixa de funcionar. O mesmo acontece com os pulmões. Uma fratura óssea que se consolida adequadamente faz com que o lugar da fratura se torne mais forte do que o normal. É verdade também que muitas pessoas famosas desenvolveram alguma habilidade em alto nível, exatamente porque estavam tentando compensar alguma deficiência. Glenn Cunningham, o primeiro dos famosos corredores americanos, tornou-se um grande corredor na tentativa de fortalecer suas pernas, aleijadas seriamente num incêndio que quase lhe tirou a vida quando tinha 7 anos. Charles Atlas tornou-se o primeiro dos famosos atletas da musculação porque se sentia extremamente embaraçado com seu físico débil durante a adolescência. Há também o que se chama de compensação substituta, através da qual a pessoa com deficiência numa área aprende a se sobressair em outra. O famoso pintor Whistler foi reprovado na Academia de West Point e desistiu da carreira militar, mas aprendeu a se sobressair como artista, desenvolvendo seus talentos nesse campo. A formação de reação que estamos considerando aqui é uma compensação que consiste em exagerar-se ou superdesenvolver-se algumas inclinações conscientes. Isso serviria como defesa contra tendências inconscientes de caráter oposto e reprovável e que ameaçam vir a consequência a pessoa extremamente dogmática, que está sempre certa de tudo. Cultiva conscientemente essa postura de certeza por causa de dúvidas desmoralizadoras em sua mente subconsciente. Sua autoimagem não é forte o suficiente para conviver com essas dúvidas. Suspeita-se que pessoas afáveis demais que chegam a um sentimento exagerado assumem essa atitude como compensação para tendências rudes e cruéis que foram reprimidas na mente subconsciente. O pudor, em forma extrema, é geralmente uma compensação para desejos sexuais normais que estão reprimidos, porque a pessoa pudica não consegue conviver com eles. A pessoa que manifesta uma preocupação exagerada pela saúde de um pai mais velho ou de uma mãe idosa está provavelmente compensando o desejo subconsciente de se libertar da responsabilidade por esse pai ou a mãe através de sua morte. Note bem, por favor, que não podemos suspeitar de toda boa inclinação como sendo um disfarce psicológico para inclinações opostas. O ponto-chave da formação de reação é sempre uma supercompensação e uma reação exagerada.
Atitudes compensatórias são um movimento para trás, cuja finalidade é evitar um movimento para frente. Esse tipo de compensação, quando um funcionamento sempre resulta num exagero ou extremo, suspeita-se então que a formação de reação compensadora consiste apenas no comportamento exagerado, de qualquer natureza. O dogmático nunca está errado. O púdico é excessivamente casto. O tipo reformista gosta de fazer sermões. É sempre íntegro, detestava invariavelmente o pecado e o pecador, sem qualquer reconhecimento da fraqueza humana normal. A conclusão é essa. Um comportamento exagerado de uma pessoa significa, em geral, justamente o oposto do que ela declara. Geralmente acusamos o dogmático de orgulhoso e tendemos a ensinar-lhe a humildade. Na verdade, falta-lhe segurança quando a si mesmo. Quanto mais argumentamos com ele, tentamos cultivar dúvidas em sua mente e expor seus erros. Maior é a sua necessidade de compensação. É provavelmente que seu dogmatismo se torne ainda mais extremado e antipático. Deslocamento. Um segundo mecanismo de defesa do ego é chamado de deslocamento. Refere-se, no geral, à expressão indireta de um impulso que a consciência censora. O superego de Freud nos proíbe de expressar diretamente. Por exemplo, uma criança pode desenvolver uma hostilidade intensa em relação a seus pais. Nossa programação social não permite a expressão direta dessa hostilidade. Não é permitido odiar os próprios pais, assim não estando em contato com a hostilidade que precisa reprimir. Essa criança quebra objetos, destrói propriedades públicas ou faz qualquer outra coisa irracional. O torcedor de boxe, com aparentes instintos homicidas, grita furiosamente ao lado do ringue: "Mata esse vagabundo!" Enquanto isso, um lutador desamparado e sem sentidos se dobra sobre os joelhos. O torcedor nutre, obviamente, alguma hostilidade subconsciente, que precisa ser reprimida, pois não pode conviver com ela nem expressá-la. O bode expiatório é uma forma comum de deslocamento. Reagirmos com uma violência desnecessária quando alguém nos olha torto, porque há uma hostilidade em nós que não podemos expressar diretamente. Por alguma razão, a pessoa a quem a hostilidade é dirigida nos parece amedrontadora. Um homem de temperamento violento no trabalho pode estar expressando a hostilidade que sente pela mulher, ou por si mesmo, mas não consegue expressá-la em casa. Ou o homem que foi censurado injustamente pelo patrão, e a quem teme porque seu emprego está em risco, pode chegar em casa e jogar sua hostilidade na mulher e nos filhos. A recatada, que não pode admitir sua natureza sexual, pode se mostrar muito interessada em escândalos de natureza sexual. A pessoa solitária e isolada, que não pode admitir sua necessidade de amor e afeição, vai se declarar loucamente apaixonada por alguém a quem não ama realmente. Um segundo significado de deslocamento é o artifício de disfarçar realidades desagradáveis. A pessoa não pode admiti-las e, portanto, as reprime, enfatizando conscientemente alguma outra coisa que não é tão embaraçosa para o ego. Nós nos dizemos preocupados com alguma trivialidade para esconder um medo maior que não queremos admitir, honestamente. Digamos, por exemplo, que tenho ciúme de você, mas não posso admitir isso nem mesmo para mim. Assim, me detenho em alguma contrariedade trivial, como o tom de sua voz, considero-a muito áspera. O marido e a mulher, que chegam
a se desprezar, mas não podem admitir abertamente as fontes reais de sua angústia, geralmente brigam com grande veemência por causa de meras banalidades. O homem cuja mãe dominou o pai é programado em geral para tratar a própria mulher como um ser inferior. No entanto, não pode admitir seu ressentimento em relação à mãe e ao tratamento que essa dava ao pai. Não pode também admitir que quer ver sua mulher por baixo. Assim, vai provavelmente queixar-se de pequenos hábitos inconsequentes que ela tem. Vai negar o valor de suas opiniões e a adequação de suas ações. Vai criticá-la amargamente pela maneira estúpida com que joga baralho. Projeção. Outro mecanismo de defesa do ego é chamado de projeção. Todos nós temos a tendência a desconhecer traços em nós mesmos e projetá-los nos outros. Tentamos nos livrar de nossas próprias limitações, atribuindo-as a alguma outra pessoa. Adão explicou seu pecado a Deus, dizendo: "A mulher me tentou." Eva atribuiu toda a calamidade à serpente. É também projeção quando acusamos outras coisas pelos nossos fracassos, como as circunstâncias, as ferramentas que usamos, a posição das estrelas. Somos tentados a perguntar a outra pessoa: "Por que você não olha por onde anda?" quando esbarramos nela. É uma inclinação humana muito comum, projeção, desgostar nos outros o que não podemos aceitar em nós. O verdadeiro mistério dessa projeção é que não reconhecemos essas coisas em nós mesmos, elas estão reprimidas, condenadas fortemente nos outros, o que não admitimos em nós. Quanto mais forte e mais exagerada for a manifestação do desgosto por alguma coisa ou algum traço, maior é a suspeita de se tratar de projeção. Quando alguém cisma com hipocrisia e a condenação com frequência, proclamando que é um traço comum à raça humana, é bem provável que essa pessoa esteja reprimindo o reconhecimento consciente de que ela própria é hipócrita. O homem vaidoso que não reconhece suas próprias inclinações suspeita que todo mundo deseja atenção e publicidade. A pessoa ambiciosa que não pode admitir honestamente e, portanto, reprime suas próprias tendências ambiciosas, no geral, sente que todas as pessoas só se preocupam com elas próprias, tudo o que querem é fama e dinheiro. Há também o paranoico, vítima de complexo de perseguição, que projeta o ódio que sente por si mesmo e pensa que os outros não gostam dele. A recatada pensa que todo homem atraente está ultrapassando os limites. Com ela, projeta seus próprios desejos ocultos reprimidos em cada homem atraente. Uma pessoa de consciência pesada sente que os outros desconfiam dela, a observam. Quando alguém nos mostra um ponto fraco, por exemplo, um gênio temperamental, revidamos acusando: "Você aqui é muito temperamental." Introjeção é a defesa do ego através da qual atribuímos a nós as qualidades de outros. A introjeção fica patente no que chamamos de culto aos heróis. Nós nos identificamos com nossos heróis, identificamos também nossas posses com nossas pessoas. Ficamos orgulhosos quando alguém elogia nossa casa, ou nos consideramos os bons, porque viemos de uma cidade famosa, pertencemos a uma associação conhecida ou viajamos a muitos lugares. Muitas mulheres se identificam com as heroínas sofredoras das novelas de televisão. Um psiquiatra de Manhattan notou que muitas de suas pacientes tinham recaídas depois de se tornarem viciadas em novelas. Elas se identificavam com toda a infelicidade das personagens sofredoras dos melodramas.
Esse tipo de identificação oferece acesso fácil a um mundo de fantasias e proporciona o romance em nossas vidas. No entanto, nem sempre os resultados dessa defesa do ego são proveitosos ou confortadores, no caso. Racionalização. A forma mais comum de defesa do ego é a racionalização. Como uma técnica de autojustificação, é difícil ser vencida. Encontramos alguma razão que justifique nossos atos. Pensamos, racionalizamos, de modo a caminharmos para uma conclusão pré-determinada. No geral, há duas razões para tudo o que fazemos: a razão alegada e a razão real. A racionalização não é apenas enganosa, mas também corrompe todo o senso de integridade e inteireza. Racionalizamos nossas falhas, encontramos justificativas para nossas ações, conciliamos nossas ideias com nossos atos, transformamos nossas preferências emocionais em conclusões racionais. Eu digo que bebo cerveja porque é uma bebida que contém malte. A verdade e razão é que gosto de beber. Quando bebo, me sinto desinibido e seguro com os outros. Como em todos os outros mecanismos de defesa, há sempre alguma coisa que não posso admitir, alguma coisa que gostaria de fazer, mas me parece errada, ou alguma crença que me faz sentir melhor. A racionalização é a ponte que transforma meus desejos em fatos. É o uso da inteligência para negar a verdade. É um mecanismo que me torna desonesto comigo mesmo. E, se não posso ser honesto comigo, certamente não posso ser honesto com qualquer outra pessoa. Como consequência, há uma sabotagem de toda a autenticidade humana. É um mecanismo que desintegra e fragmenta a personalidade. A insinceridade, como um estado interior da mente, é uma impossibilidade psicológica. Não posso me dizer, ao mesmo tempo que acredito, não acredito em alguma coisa. Escolher mal pelo mal é também uma impossibilidade psicológica, porque a vontade só escolhe o bem. Como consequência, não posso negar o que admito como sendo verdade, nem praticar atos que reprovo. Preciso então racionalizar para que a verdade deixe de ser verdade e o mal se torne o bem. Alguma vez você já se colocou essa questão surpreendentemente difícil? Como alguém escolhe o mal? Como cometemos o pecado? Por sua própria natureza, a vontade só escolhe o que é bom. É minha convicção pessoal que o exercício livre da vontade numa situação de culpa ocorre da seguinte maneira: a vontade deseja algum mal que possui bons aspectos. Se eu roubar seu dinheiro, vou ficar rico. Assim, força o intelecto a se concentrar apenas no elemento bom que vai ser adquirido através do ato mal e a eliminar o reconhecimento do mal. Isso leva o intelecto a racionalizar o que a princípio foi reconhecido como mal, enquanto estou fazendo alguma coisa errada no ato de fazê-la. Não posso encarar de frente seu aspecto mal. Preciso pensar no que é bom e certo. Como consequência e livre-arbítrio se exercita, provavelmente no ato de coagir o intelecto a racionalizar e não de executar o ato em si mesmo. Cuidado, seres humanos. Reparem que em todos os mecanismos de defesa do ego, há alguma coisa que a pessoa precisa reprimir. Ela não pode viver com alguma ideia, de modo ou de outro, mantém suas peças psicológicas intactas através de alguma forma de auto-engano. Ela simplesmente não conseguiu conviver com a verdade e, portanto, teve que reprimi-la. Assim sendo, e isso é muito importante, a tendência que temos de colocar as pessoas na linha, de tirar suas máscaras e de forçá-las a encarar a verdade reprimida. É uma vocação extremamente perigosa e destrutiva. Eric Berne avisa sobre o perigo de desiludir as pessoas em relação a seus jogos.
Pode ser que não consigam suportar isso. Elas buscaram um papel, começaram a jogar e a usar uma máscara exatamente porque isso iria tornar suas vidas mais fáceis e toleráveis. Portanto, devemos ser muito cuidadosos para não assumirmos a tarefa de confrontar as pessoas com suas ilusões. Somos todos tentados a desmascarar os outros, a destruir suas defesas e deixá-los nus e cegos diante da luz de nossa descoberta. Os resultados poderiam ser trágicos se as peças psicológicas se soltarem. Quem vai apanhá-las para colar o pobre ser humano de novo? Você vai? Você sabe? O maior bem de todos, a verdade. Tudo o que foi dito nessas páginas deveria nos estimular a sermos abertos e verdadeiros em relação a nós mesmos, a nossos pensamentos e emoções. Deveria nos estimular a sermos honestos conosco e com os outros. Por outro lado, sem estar retirando o que disse, é absolutamente necessário compreender que nada do que está escrito nessas páginas me autoriza a julgar os outros. Posso lhe dizer quem sou, comunicar-lhe minhas emoções com franqueza e honestidade, e esse é o maior bem que posso fazer a mim mesmo e a você. Mesmo se meus pensamentos e emoções não lhe agradam, continuo sendo o melhor que tenho para lhe dar. Revelar-me de maneira aberta e honesta ainda é o melhor que tenho para lhe oferecer. Até onde for capaz, vou tentar ser honesto comigo e me comunicar honestamente com você. Outra coisa é me colocar como juiz de suas ilusões. Isso é brincar de Deus. Não devo querer ser guardião de sua integridade e honestidade. Essa tarefa é sua. Só posso esperar que minha honestidade comigo mesmo lhe permita ser honesto com você mesmo. Se puder lhe encarar e lhe dizer de minhas faltas e vaidades, minhas hostilidades e medos, meus segredos e vergonhas, talvez você seja capaz de admitir suas coisas para você mesmo e confidenciá-las a mim, se quiser. É uma rua de mão dupla. Se você for honesto comigo, me contar suas vitórias e fracassos, sofrimentos e alegrias, isso vai me ajudar a encarar minhas próprias coisas e a me tornar uma pessoa inteira. Preciso de sua abertura e honestidade. Você precisa da minha. Você vai me ajudar? Prometo que vou tentar lhe dizer quem sou de verdade. Então é isso, gente. Por hoje acabou o capítulo 5. E no próximo capítulo vou falar sobre um catálogo de jogos e papéis, que é muito legal. Vou partir, na verdade, em 2 partes desse vídeo, porque tem bastante coisa que vai falar sobre a gente e, assim, tipo, o livro inteiro praticamente falou sobre a gente, nossas máscaras, né? Tudo sobre a gente. Mas essa parte dos jogos e papéis nosso, a gente vai, a partir de que eu vou ler aqui, vocês mesmos vão descobrindo os seus próprios papéis em que vocês usam e vocês vão ver, tipo, através do autoconhecimento, através de vocês mesmos e saber o que vocês usam esse tipo de papéis de uma forma não só para, vamos dizer assim, para se esconder, né, mas também para aquela coisa de chamar a atenção do outro, ou talvez o jeito mesmo nosso, né? Tem parte da gente que tem que ter maturidade, então a gente vai aprender isso também. Então vai falar tudo aqui, vai revelar tudo sobre o que a gente poderia ter. Então comuniquem aí no vídeo o que vocês estão achando desse livro, já que é o penúltimo capítulo, né? Acabei não perguntando sobre os outros vídeos, o que vocês acharam. Mas é isso por hoje, então um bom final de semana para vocês e muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Até a próxima semana com o próximo vídeo.